Bom, vamos dar continuidade então ao nosso estudo. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26, diz lá. Aliás, alguém quer ler? Sempre sou eu que estou lendo, eu acho que... Quer ler? Não. Pode ler, irmão. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Continua? Pode continuar até o versículo 31. Mas uma certa expectação horrível de juízo e o ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando também a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai-vos, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e dizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecermos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o teu povo. E horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Ok, essa tradução do Oswaldo, qual que é, Oswaldo? A sua tradução? Da Bíblia, essa parte? Isso. Essa aqui é da Universal. Corrigida não, é só abrir aqui na frente, ó. Aqui, ó. Corrigida. Bem no começo, isso, é a corrigida, né? Alguém tem outra tradução? Pra gente fazer alguém tem outra tradução. É porque ela é traduzida da linguagem de agora, né? A sua qual que é? É a NVI. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Com o mais severo castigo julgam vocês. Merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Bom, vamos para a tradução do Tato agora, que é pelo jeito é um pouco mais diferente, que é a mensagem, né? Essa tradução é a mensagem, tradução da linguagem contemporânea, 26 ao 31, né? Isso. Desistir e virar as costas para tudo que aprendemos e recebemos, para a verdade que agora sabemos, é o mesmo que rejeitar o sacrifício de Cristo, e estaremos sem defesa no juízo final. E que julgamento será? Se a pena por quebrar a lei de Moisés era morte física, o que acham que vai acontecer se vocês desprezarem o Filho de Deus e se cuspirem no sacrifício? É forte isso, né? Se cuspirem no sacrifício que tornou vocês completos e se insultarem o Espírito. Isso não é pouca coisa. Deus já nos avisou. Vai nos chamar para prestar as contas e nos fazer pagar. Ele foi muito claro, a vingança é minha e não vou deixar passar nada. Disse também, Deus vai julgar o seu povo, acreditem, ninguém vai escapar. Ela está bem diferente, mas eu achei a minha mais... Eu acho que a percepção que eu tenho é que o sentido está muito ali rente. Não, o sentido tá, as palavras são bem, né? Tá, mas dá margem para aquele Deus que, ao você não acreditar nisso aqui e desdenhar, Deus vai te castigar no juízo final e vai te julgar, dá margem para pensar. Mas é isso que o texto está dizendo. Pois é o que o texto está dizendo. Cara, deixa bem explícito isso. Mais explícito que o seu. Mas eu fiz questão de abrir aqui para acompanhar, cara, mas muito cru que isso, eu acho que
pesa na pessoa que conhece a palavra, né? Se você conhecer a palavra e fazer coisa errada, o castigo vai ser... Aí que tá. O que o texto está deixando claro é que não é algo gratuito, muito pelo contrário. O que é gratuito é a salvação, é pela graça. Jesus pagou o preço. Só que a questão que ele está jogando, no versículo 30, é onde amarra isso, é a seguinte: uma vez que você tem o conhecimento de tudo isso E não usa. e você ainda assim pegando. deliberadamente, a sua tradução acho que tem esse termo, né? Voluntariamente. Não, tem uma tradução que fala deliberadamente. Deliberadamente. Aqui fala voluntariamente. Ou seja, o que eu entendo que aí ele está pegando? Ele está pegando naquilo que é minha... Aí eu vou falar minha interpretação, tá? Você vai ver outras coisas por aí. Naquilo que o Jesus falou sobre pecado contra o Espírito Santo. O que eu entendo por pecado contra o Espírito? A palavra de Deus diz que o único que convence da justiça, do juízo e do pecado é o... Uma vez que você venha a ultrajá-lo de alguma maneira, é aí que a gente pode entrar na questão que eis o problema, né? Mas Jesus falou, se alguém pecar contra o Espírito, isso não será passível de perdão. Por quê? Porque é o Espírito que convence da justiça, do juízo e do pecado. Uma vez que ele seja o ofendido, de que maneira ele pode ainda convencer a pessoa da justiça, do juízo e do pecado? Ou seja, deixa eu tentar traduzir isso. Uma vez que não haja mais espaço para que o Espírito Santo na vida de alguém, de alguma maneira, venha a operar arrependimento, de que maneira essa pessoa vai alcançar o perdão dos pecados? O arrependimento. Então ele entra meio que num beco sem saída. Mas o que eu vejo que o texto deixa claro é que é para quem, uma vez tendo conhecido, age de maneira deliberada isso. Ou seja, ele fala sobre pisar o sangue, né, do filho, Sim. sobre tornar vão, tem traduções que falam debalde, o sacrifício de Cristo. Ou seja, é a pessoa simplesmente anular, ou ela virar as costas de uma tal maneira que não haja mais alguma possibilidade de arrependimento. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem pessoas que passam por dificuldades, tem pessoas, todo mundo sabe onde aperta o seu calo, onde a pessoa precisa ser aperfeiçoada, onde precisa parar de cometer certos erros, mas isso é um processo que a Bíblia chama de santificação, e o Espírito Santo, ele é justamente esse Espírito que está em nós para aperfeiçoar a obra de Cristo. Então é diferente alguém que eventualmente comete um erro, comete um pecado, de alguém que deliberadamente o faz, tendo conhecimento. Ô Fê, eu até ri no começo, pode ter até parecido desse, mas não é, que a gente já entrou nesse assunto, eu lembro, que é pecar sobre o Espírito, e eu lembrei do que me trouxe isso. A pergunta ela volta, cara. O que é efetivamente pecar contra o Espírito? É o que eu falei agora, onde a gente fazer vai alguma coisa que desagrada a Deus. Não seria isso, cara. Vamos partir do princípio assim, vamos despoetizar a Bíblia. Eu tenho realmente um problema muito sério com romantizar as coisas. A Bíblia ela tem uma visão muito lúdica, muito romântica, muito ideal do que pode ser, e eu Luiz, eu não consigo fluir muito bem assim. Então eu tento desromantizar o negócio. Eu trabalho com etimologia muitas vezes, então pecados.
Pecado de pé torto, aquilo que te desvia do caminho, te desvia da salvação. Partindo desse princípio, se eu sei, agora, que eu tenho pressão alta e eu não tomo remédio, eu estou pecando. Deliberadamente. Ou não? Olha, eu entendo que você está cometendo sim um erro, mas aí tem que analisar o seguinte: por que isso se torna pecado? Não, de maneira nenhuma. Porque eu sei. Eu entendo que é um pecado contra o seu próprio corpo, que é templo do Espírito, Então, pronto. mas não chega a ser pecado contra o Espírito. Você vê como é nebuloso o negócio? Com certeza. Espírito, tá? Com certeza. Quando você volta para o texto, porque o texto ele é sequencial, ok? Sim. Ele é sequencial, então ele está narrando, ele narra, antes de chegar nessa questão aqui, ele está tratando que existe uma obra que foi realizada aqui, então ele fala assim, olha, e também o Espírito Santo nos testifica que depois de haver dito, esta é a aliança que eu farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em seus corações e a escreverei em seus entendimentos. E acrescento, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades, porque aonde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Aí ele coloca a ação de Jesus quando ele rompeu ali com o véu, quando ele fez um sacrifício perfeito. Isso, exatamente. Então ele deu toda essa obra expiatória de libertação. Mais pra frente ele fala, aquele que peca contra o Espírito está no tacho. Por quê? É aquela coisa, Deus dá... Aí eu tô querendo saber. Não, tá legal. É o que ele falou. Mas o que é pecar contra o Espírito? Então, mas peraí, primeiramente... Primeiro vem Deus, esclarece, porque ele está tratando aqui com pessoas que tiveram uma base de lei, né? Uma base de conhecimento de Deus. Sim, pessoas que têm conhecimento. Conhecimento de Deus. Só que com a obra expiatória de Jesus, onde se rompe-se e conclui-se essa obra, Deus chega com o seu Espírito e trabalha de uma forma mais plena nos corações desses homens. Então ele fala assim, que ele escreve agora as leis no seu coração. Ele testifica agora, ele te dá entendimento dessa nova aliança, desse novo propósito, dessa nossa nova graça. Mas não temos Por quê? Ele fala assim, então, por que você tem que... Porque se pecarmos, depois de todo esse conhecimento, depois de toda essa obra, de toda essa ação sobrenatural de Jesus através do seu Espírito, por que você vai pecar voluntariamente? Porque não conheceu o Espírito. É simples, gente. Pô, eu posso dar uma... Claro. Eu posso ser exagerado no que eu vou falar, é o que eu entendo, certo? Você falou do remédio da pressão. Se você não tomar o remédio da pressão, você vai fazer mal para você mesmo, não é para o espírito, entendeu? Para você mesmo. Para o seu espírito, para o teu bem-estar, entendeu? Por exemplo, eu tomo remédio para ansiedade e tal. Se eu não dormir bem à noite, se eu tomar Coca-Cola, comer chocolate, eu sei que eu vou estar me dando mal, entendeu? Eu estou pecando não contra o Espírito, eu estou pecando contra mim mesmo, eu sei que eu não posso fazer isso. Agora, se eu sair daqui e ir para uma boate, pagar para sair com uma mulher, eu vou estar pecando contra o Espírito de Deus, entendeu? Porque uma coisa, eu acho que eu estou fazendo, é um pecado terrível. Por quê? Porque a gente aprende para não se prostituir, entendeu? Por exemplo, eu saio da lá, vou gasto dinheiro numa boate. Aí eu vejo você, se você é casado ou não, tal, você com a sua esposa ou com a sua namorada. Eu começo a olhar ela com outros olhos, falo, meu Deus, né, que menina bonita, tal, pá. Eu vou estar pecando, não cobiçar a mulher do próximo, é pecar contra o espírito também, entendeu? É uma coisa que você não deve fazer. Você acredita então que, na verdade, o pecado contra o espírito são
São aqueles os 10 mandamentos. Vai. Por exemplo, quando Ou não. você congrega numa igreja, quando você conhece a palavra de Deus, você sabe realmente onde você está pecando. É diferente de uma pessoa que está na rua que nunca ouviu em Deus. Exatamente. E se ele vai lá, ele comete o mesmo erro que o teu. Só que você sabe, é mais fácil ele ser perdoado do que você. Gente, mas eu acho que a chave da resposta está no versículo 29. De quanto maior castigo cuidado daquele que pisar o Filho de Deus. Sim. Então, tudo gira em torno aí tiver da por questão profano, do... e tiver por profano e Exato. sangue da aliança. Você A questão é o profanar. Isso, por isso que eu trouxe o anterior, porque existe uma aliança, e essa nova aliança, ela já não é mais escrita nas tábuas da lei, mas ela é escrita nas tábuas do seu coração. Então vem o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, não mais por ordenança, mas por causa, pelo agir do por causa de Espírito. uma ação, de um amor, que é esse amor de Deus que fala aqui, ó, com que foi santificado e fizeram agravo ao Espírito da graça. Ele fala assim, quer dizer, você torna aquilo que é gratuito para a sua vida, que foi a ação do amor de Deus. Você rejeita. O primeiro versículo lá que nós lemos, o 26, ele vai falar justamente da ideia de você tornar em vão, de você simplesmente fazer com que o sacrifício de Jesus Tenha sido fosse anulado. É mais ou menos assim, eu vou dar um exemplo chulo. É como se você recebesse uma herança muito alta, muito grande, e você já não é mais pobre, você é rico. Mas de repente você diz, eu não quero isso para mim, eu quero continuar sendo pobre. Você simplesmente rejeita aquilo e não aceita. E aquilo vai parar na mão de outra pessoa. A salvação ela é gratuita. Só que ela também é algo que tem que ser operado. Isso parece ser contraditório. Se isso cai em debate calvinistas contra arminianos, isso não tem fim, não tem fim. Mas o Paulo que diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, vem mediante a fé. Ou seja, você não é merecedor, você recebe salvação em Cristo Jesus pela fé, não por méritos, não por boas obras. É o mesmo Paulo que aos Filipenses vai escrever assim: operai a vossa salvação com tremor e temor. Então assim, se a salvação ela é dada, é algo que está em mim, que eu tenho pela graça, por que eu tenho que operar? Por que é algo que tem que ser trabalhado? Então eu entendo que a salvação ela é um start para algo novo, que uma vez que você é salvo, você age como alguém salvo. Uma vez que você é santo, você age como alguém santo. É lógico que isso tudo a gente está falando de um processo. A questão do pecado, ela envolve dois aspectos. Um, de fato, é o que você falou do pecos, que é o desviar-se do caminho. E outra questão da condição humana do pecado. Na transição entre a primeira aliança e a segunda, foi feita uma revelação progressiva do que seria a natureza, a questão do pecado. Lá para Moisés, o pecado ele fica evidenciado como algo que atinge o comportamento, que está no nível do comportamento. Então, aquele que fizer estas coisas, por elas viverá ou por elas morrerá, né? Se fizer isso vai ser apedrejado. É o comportamento. Fez, tomou em resultado, em resposta a isso. Quando Jesus ele veio, começou a ensinar, ele mostrou uma outra perspectiva do pecado, que é o pecado como a intenção do coração. Assim, olha, não adianta nada, se você olhar para um desejo pecaminoso, já tem cometido o adultério. Ele está querendo dizer o seguinte: não é que literalmente cometeu o pecado do adultério, mas que o pecado ele começa dentro do homem. E por isso que a oração do Pai Nosso, ela ensina a livrar-nos do mal, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que mal que é? O mal interno, não é o mal que nos atinge externamente. Jesus ele trata isso magistralmente em vários casos. Ele fala que não é o que entra pela boca, mas sim o que sai dela, seu coração. O que sai exatamente. Está cheio, enfim. Mas aí, só para completar o raciocínio,
o Paulo vai trazer o finalizar dessa revelação. Paulo vai apresentar, vai interpretar a natureza do pecado como condição humana. Sim. Quando lá em Romanos diz: o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Então entende, Tatão, que não é só, tem a questão do pecos, do dia a dia, que inevitavelmente você vai desviar-se do caminho. A questão é rejeitar. Mas existe uma natureza, existe algo que vem lá vem do gênio humano, vem do algo instintivo, exato, não intuitivo. Exato. Então peraí, só uma coisa. Então existe pecadinho e existe pecadão. Então, vamos. Eu acho o seguinte. Existe ou não existe? Porque a gente tem um discurso que não. Não, calma aí, vamos lá. O discurso, como todo chavão religioso, ele como que eu posso dizer? Ele é reducionista. Ele simplesmente reduz a questão a algo que pecadinho, pecadão. Aí ninguém sabe porque é o tipo do peixe, né? Mas por que corta a cabeça e corta o rabo? Já não sabe mais. Então assim, o que a Bíblia diz? Que se você comete qualquer um dos pecados, você vai estar se tornando pecador. Você é pecador igualmente. Então o que Paulo ele vai ensinar? Ele vai dizer assim: se você cair em qualquer parte da lei, você já se constitui transgressor da lei. Sim. Então você é pecador. Então nesse sentido, não há pecado maior ou menor, você é pecador igualmente e carece da graça de Deus, da salvação. Agora, na minha opinião, existem pecados mais graves e menos graves. Pecados que têm como que eu posso dizer? Ele vai ter um alcance, não sei essa palavra. Repercussão e consequência. As duas palavras cabem. Ele vai ter uma repercussão, uma consequência maior ou menor. Então assim, se eu sou um cara que eu roubo uma galinha para matar minha fome, eu estou transgredindo a lei? Estou. Mas, de que maneira isso está de fato atingindo a sociedade? De que maneira isso está me fazendo um mal? Estou sendo um transgressor da lei, estou roubando, mas estou roubando para alimentar a minha fome. Agora, dependendo dos pecados que eu cometo, isso vai afetar família, vai afetar amigos, vai afetar a sociedade. Então, vai ter eu não posso tratar, a lei humana não trata um cara que mata uma galinha para comer que está com fome, do mesmo jeito que trata um psicopata, um serial killer. Então não faz sentido. Tirar a vida de alguém. A Bíblia João fala de pecados que são para a morte. E aí João, olha o que João diz: sobre estes, eu digo que não ore. Eu falo assim, se o camarada cometeu pecado para a morte, então eu digo que não ore, porque na concepção do João é perda de tempo. Então, quando João trata sobre o pecado para a morte, eu entendo que ele está falando do pecado contra o Espírito. E aí, entenda bem, viu? Aqui você tem liberdade total de falar sempre, tá? E discordar também. Exato. E se em algum momento eu falar assim, discordo, tal, não é bem assim, não se sinta de alguma maneira constrangido, tá? Mas eu entendo que o pecado contra o Espírito não seja qualquer tipo de pecado. O pecado, sim, que todo tipo de pecado, de alguma maneira vai entristecer o Espírito. E Paulo escreveu, não entristeçais o Espírito. Mas o mesmo Paulo escreveu, não extingais o Espírito. Então, o extinguir o Espírito, eu acho que é como um relacionamento. O marido e a mulher, ele tem lá os dias difíceis, brigou, mas se reconciliou, brigou e se reconciliou. Mas chegou um momento que falou, chega, extinguiu. Acabou, chega, vai cada um para um lado. Então quando fala de extinguir o Espírito, é da chama se apagar. É de fato algo que eu entendo que é o que João chamava de pecado para a morte. É o que Jesus falou que é pecado contra o Espírito. Ora, uma vez que você deliberadamente pisa o sangue do Filho, você pisa o sacrifício, você torna ele nulo deliberadamente. Agora, eu entendo, gente, que isso não é algo tão corriqueiro e tão simples assim.
Eu entendo que, nossa, eu falei um palavrão, agora, pronto, pequei contra o Espírito e agora não existe mais salvação para mim. Não, eu entendo que é uma coisa que vai muito além disso, a ponto da chama se apagar, a ponto de não haver mais... não é que o amor de Deus sobre aquela pessoa se fechou, é que ela se fechou para isso. Eu entendo assim também. Eu venho cutucando vocês nesse aspecto aí de o que é o Espírito e tal. Porque o que acontece? Eu mudei de opinião com relação ao pecado. Mas daquele dia pra cá eu mudei a minha aquele percepção. dia foi mais difícil pra gente. Foi muito mais difícil. Porque o texto estava, dependendo da tradução, eu nem lembro que texto que era. Dependendo da tradução, o texto dava margem para o entendimento errado. Sim. É diferente desse texto que a gente está lendo hoje. Que a gente leu em 3 traduções e o entendimento foi um só. Porque eu até então eu achei que pecar contra o Espírito era só se matar. É um pecado também, né? Você tirar a vida que Deus te deu. E é um pecado que não dá para se arrepender, né? Você não tem mais. E para mim, efetivamente, era só isso. Pecado, você pensava que era isso só? Não, pecado contra o Espírito. Até no dia que a gente leu, entendeu? Agora, partindo desse princípio, eu acredito o seguinte: a minha percepção mudou de uns dias para cá. Se Cristo, Jesus, o cara, o João, Jesus, o José Cristo, Cara, quem quer explica direito que o Oswaldo tá chegando agora. Se Jesus Cristo. Não, é porque ele e o Cid, eles costumam separar a pessoa humana de Jesus com a figura do Cristo, entendeu? Jesus Cristo. Do Messias. Mas se Jesus Mas eu, por exemplo, a Damares, a gente já tem uma outra concepção. Se Jesus, enquanto era jovem, até os seus 30 anos, enquanto era uma criança, sim, até os 30 anos, foi o cara, o ser humano, que entre todas as decisões... O filho do carpinteiro, né? O filho do Zé, do carpinteiro. O filho do Zé. Até antes dos 30 anos ele não fala nada dele sobre a Bíblia. Não, os judeus acreditam que é uma idade transitória. Ele passa de menino para homem, com 30 anos. Não, 30 anos é que ele pode exercer o ensino. Pode ser mestre. A transição de menino para homem 14, é 13 anos. 13. É o... como é que chama? Não é o que por é o... Nossa, é muito bonito. É o que aparece nas novelas aí. Você vai no meu bar mitzvah. Isso! Bar mitzvah, exatamente. A questão é, Jesus até os 30 anos, que é a maturidade mestral, a maturidade espiritual, foi o cara que, dentre todas as possibilidades de escolha, ele optou pelo Cristo, não pelo anticristo, por gerar a qualidade do Cristo, não gerar a qualidade do anticristo. Ele gerou a qualidade do Cristo, sempre, 100%, 100% moedinha de ouro, 100%. E o anticristo, eu acredito que vai ser o cara que até os seus 30 anos vai gerar a qualidade do... Você está falando da segunda vida? Quando o anticristo se revelar para a nação? Desta vida. Mas você acha que ele já existe? Não sei. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está aí. O espírito, Eu já acredito que ele já está... Sim, o espírito do anticristo é o outra sistema. coisa, né, cara? Porém, o espírito está aí. Porém, o pecado contra o espírito, partindo com essa linha de raciocínio, eu acredito que a gente consegue realmente extinguir o espírito, sempre fazendo a escolha não errada, mas a escolha do anticristo. Escolher gerar a outra qualidade, não a qualidade do Cristo, mas sim a do anticristo. Para ser um caminho mais, para não ser um caminho mais árduo. Não necessariamente, porque também é um caminho árduo. Que a proposta é diferente. A proposta do Cristo é que o reino não é nesse mundo. A proposta do anticristo é que é aqui. Mas os dois caminhos
promovem os seus trabalhos respectivos. Aqui, não fala, aqui a gente também vai discutir que é mais fácil do buraco da agulha do camelo. A gente não vai querer a coisa mais difícil, a gente vai querer a coisa mais fácil, para a coisa não ser tão pesada em cima da gente. Sim, de fato, mas por exemplo, sempre a coisa não pode Deus ser, perdoa, Deus Jesus, a coisa pode não perdoa. ser pesada, mas a gente está cheio de pastor se matando, deprimido. A gente está cheio de problemas do cotidiano social que não existiam até então. Vê se o apóstolo Paulo era depressivo, João, Jesus. Sim, é verdade, a gente peca. Cada coisa vai trazer seu fardo. Então você pecar contra o Espírito é deliberadamente. O Espírito ele nos convence, o Espírito Santo, ele nos convence, segundo as Escrituras, segundo o que vocês estão dizendo. E as Escrituras nos convencem do nosso pecado, nos convence do que nos faz uma pessoa pior, nos convence do que nos afasta do amor de Deus, e cabe a nós dar ouvidos e nos esforçar para ir para o lado que o Espírito está nos guiando. Aí vai extinguir isso, que é pecado, que não é. Se na maioria das vezes a gente eu entendo um pouco diferente. Eu acho que na verdade não tem como humanamente nós alcançarmos por esforço. Não tem, jamais. A palavra de Cristo não tem sim, como. A palavra diz que é o Somos Espírito que flui, que convence a gente disso. É o Espírito. Nenhum de nós consegue se converter Igual a Deus, por suas próprias forças. O homem, de sua própria natureza, a natureza do homem é pecaminosa. Exatamente. É o bem que eu quero fazer, não faço. É isso que eu debater. Você falou, a natureza do homem é pecaminosa. Na época de Cristo, que ele estava vivo, quando ele estava na terra, o homem pecava tanto quanto agora. Sim. Que nem, por exemplo, Cristo veio 2000 anos atrás, morreu na cruz, tal, para limpar nossos pecados, certo? Exato. Ok? Sim. Por que na época de Cristo, o homem deitava com a filha para ter filho, o homem tinha 2, 3 mulheres, o homem já tinha homossexualismo naquela época, entendeu? Tudo isso mudou, então, tudo isso na época de Cristo, ou antes de Cristo, ou quando ele estava lá. Não, antes de Cristo já havia tudo não, isso. Então, ou quando ele já estava vivendo no meio dos apóstolos, sabendo que Deus estava vivo e estava no meio deles. Você via ganância, você via irmão querendo matar irmão, você via isso para eles era normal, aí que entra na parte do pecado. Era normal naquela época, um homem tem 2, 3 mulheres. Não, até hoje Então, que nem, assim, por exemplo, a Sara, que não podia engravidar. Ela não confiou na palavra de Deus, ela teve que deitar com o criado para nascer o filho dela. Entendeu? Não. Foi Abraão que deitou com o criado. Abraão para nascer a filha. Para nascer Ismael. Isso, desculpa, eu troquei os nomes. Mas mesmo assim vocês entenderam onde eu quero chegar, entendeu? Naquela então, época, Oswaldo, mas aí... E será que era pecado fazer aquilo? Não, então, pessoal, acho que você está confundindo alhos com bugalhos. Tem coisas que a lei de Moisés já depunha como pecado, e mais do que isso, o Nicolas quase me bate aqui, quase bate na cara do Nicolas. Enfim, mas mesmo antes da lei de Moisés, existe um outro julgamento para o pecado, que é a consciência humana. A consciência, ela é um juiz com respeito à ética, o que é correto ou o que não é. Por um exemplo, quando Caim mata o seu irmão Abel, ele sabe que ele está cometendo algo errado, porque existe uma lei de vida. Então, mas é que a gente estava falando agora. Você sabe quando você está cometendo pecado contra o Espírito? Porque existe a questão da consciência interna. Entendeu? De uma lei, de um regimento interno. Agora, o que acontece? Você usou um exemplo que no primórdio, quando Deus concebeu o homem, não era esse o projeto dele. E com o tempo, acabou se tornando uma prática, aspas, comum, mas não necessariamente correta. E aí Jesus vai dizer depois, olha, não é bem assim. Ele vai trazer alguns parâmetros e principalmente os apóstolos vão estabelecer isso sobre o fundamento de Cristo. Mas, por exemplo, está falando da questão da poligamia. Quando Deus criou o homem, criou uma mulher para um homem.
só pode ter Adão e Eva. O projeto era monogâmico. Quem que inicia com a poligamia? Ah, É a descendência cainita. Não, mas se não existisse a poligamia, a gente não estava aqui Oi? hoje. Fê. Tô falando do que Não, está mas é escrito. verdade. Porque quando Deus criou Adão e Eva, ele já sabia que o Adão ia cometer o pecado. Ei, sempre pôde. Não Ele é já que sabe. sempre pôde. É algo que ocorreu, mas que não era o parâmetro divino. Sim, mas quando Quem Deus... começa com poligamia é a descendência de Caim. Então, mas não tem o Adão e a Eva? Sim. Deus fez o mundo, colocou tudo de bom para eles, comida à vontade, abundância, tudo, os animais eram bem vistos, tal, legal. Aí quando daí Deus, Adão estava muito sozinho, daí Deus criou a Eva para fazer companhia para ele, certo? Sim. Só que tinha o fruto do pecado lá. Aquilo lá é uma simbologia, porque devido ao Adão ter cometido esse pecado, ele começou a ver a Eva diferente, ele começou a ter desejos sexuais pela Eva. Daí um começou a olhar diferente o outro. Para isso acontecer, é o que dá. Para isso acontecer, Deus sabia que isso ia acontecer, porque a gente somos descendentes de Adão e Eva, nós somos frutos do pecado. Assim, Oswaldo, eu entendo que o desejo sexual ele é anterior ao comer o fruto. Na verdade, o sexo ele não é fruto do pecado. Quando Deus criou o homem, criou a mulher, disse: enchei a terra, multiplicai-vos. De que maneira? Deus fez o homem e a mulher seres assexuados, né? Então, o que acontece? Já era previsto a questão do sexo. Não é uma maldição. O sexo, no contexto do casamento, ele é bênção. Não, mas depois que ele cometeu o pecado do Adão, ele não começou a ver a Eva diferente assim, ele começou a Na ter verdade, sexual. não. Ele Não, essa questão sexual a Bíblia não fala. Isso é uma exegese que às vezes fazem, mas eu não vejo base e parâmetro para isso. Agora, o que acontece? Quando o homem falam que a gente é fruto peca... do pecado, o homem é fruto do pecado, dizem. Então, quando o homem ele peca, os primeiros nascidos, filhos nascidos, eles nascem debaixo dessa condição de pecado. Por isso que muitos anos depois Davi escreveu: em pecado me concebeu a minha mãe. Não que o ato do sexo em si seja o pecado, mas que a condição humana para os nascidos é debaixo do pecado. Se você ler Romanos, no capítulo 3 até o capítulo 7, você vai ver Paulo escrevendo o seguinte: todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Ele vai dizer por que todos pecaram. Ele fala assim como por um entrou o pecado no mundo, também por um entrou a redenção. Ele está querendo dizer que está relacionado à desobediência a uma ordem de Deus. O primeiro homem, que foi o homem original, é aquele que todos vão descender dele. O pecado de Adão foi, se fala de Adão, né? E Isso. Eva foi desobedecer a uma ordem de Deus. Sim, então esse foi o primeiro pecado. Então o pecado é uma desobediência. Aí inicia-se o que o homem ele está debaixo de uma condição de pecado. Quando Jesus morre na cruz, certo, ele nos restaura, porque então nós somos considerados o quê? Inimigos de Deus. Sim. Só que daí, que diz lá em Romanos 5, estava Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, a partir do momento, para ter um entendimento bacana disso, leia Romanos 3 até o 8, você vai ter um entendimento bem legal disso. Aí a redenção em Cristo vai tirar o homem dessa condição de pecado, através do sangue de Jesus, e vai possibilitar para ele uma nova vida, através do Espírito. Então, se antes, infalivelmente, a condição do pecado levava o homem a uma vida de pecado, João vai dizer o seguinte, que agora ele vai dizer assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, sabei que tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Qual que é a ideia? A gente peca na vida, mas não vive no pecado, não está numa vida de pecado. É aí então que o pecado ele se torna mais um pecus, que é um desviar-se do caminho, mas voltar, do que exatamente a condição da original do homem. Você entendeu? Então a questão da poligamia, ela vai estar ligada a uma prática
que começou entre os homens a ser feita, mas que não necessariamente era a vontade de Deus. A vontade de Deus para o homem sempre foi o casamento. Porque ele fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Mas aí então a descendência de Caim começou com a poligamia, e isso acabou acontecendo. A descendência de Abraão, por exemplo, você vê Jacó cometendo poligamia. Você vê Abraão se deitando com Agar. Você vê os homens tendo relações com as mulheres e com as concubinas. O próprio Davi. Eu sou que era um rei segundo 700 princesas e 300 concubinas. Cometia pecado. Não, os piores possíveis. Só que essa nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus para o homem sempre foi o casamento. E nem, por exemplo, no início de tudo, né? Talvez deixar de dar ouvidos. Como assim, dar ouvidos? Porque Deus tinha uma ligação direta com Davi. Entendeu? Ele conversava direto com Davi. Ele era como se eu estou conversando contigo aqui, ele conversava com ele direto. Mesmo assim, ele cometeu esse pecado. Meu irmão, o que salvou Davi, entendeu? Foi que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque se você analisar a vida de Davi, ele foi pior do que Saul. Ele só fez coisa. Ele foi pior do que Saul. Ele cometeu adultério. Ele colocou o marido da mulher no fronte para morrer. Ele era um homem de sangue, era um guerreiro. Ele matou milhares. Ele era um cara que... Só que ele é um cara que quando ele ia buscar Deus, o coração dele era um negócio tão... A ponto da Bíblia relatar que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Se no caso Adão não tivesse cometido aquele pecado, Deus, as pessoas iam ser tudo imortal. Não ia ter morte, não ia ter... Essa é a elucubração. Assim, é o tal do si. O si não existe, mas... Não ia passar fome, você não ia ter que trabalhar. Isso aí foi tudo um... Só que a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, no frigir dos ovos, na minha opinião, estava tudo dentro do script. Então, ele já sabia que ia acontecer tudo isso, né? Ia acontecer. Então, é que pra mim, Adão não é um cara. O que era o Adão pra você? Olha a polêmica. A gente nem tá falando disso. Ele mexe só pra causar polêmica. Adão não é um homem. Só mim. O que pra você era o Adão? Um gênero. É uma metáfora, né? Uma metáfora. Do E a Eva o Adão foi... Não, também, mesma coisa. Mas o Adão, ou Adamá, pra mim, foi a primeira geração... É que a palavra Adão... Mas a Bíblia, ela deixa margem pra isso. Porque a palavra Adão significa homem. A palavra Eva significa vida. Né? Aí você... meio que vai na interpretação, o homem, a vida, por isso que eu me incomodo profundamente nessa visão romantizada das coisas. Mas isso é uma visão romantizada. Não, pra mim Adão... Você vê a coisa... Pensa no homem das cavernas. Neandertal. Pensa no Neandertal. O homem macaco. Não, dizem que o Homo sapiens. Que o homem não tem nada a ver com macaco, cara. Dizem que o homem é um macaco. Não. O homem macaco fala que o homem não foi evoluindo e virou um homem e era um macaco. O Homo sapiens. Então, o homem Neandertal. O homem das cavernas. Não o homem macaco. O homem das cavernas. Sim. Pensa nele. O homem que não tem consciência. Seria o primata, né? O primata. Ele nunca se tornou um macaco, primo. mas é um primata. O primo. O homem que morava nas cavernas, o homem que era peludo, que dormia debaixo dos arbustos. Isso não sou eu. Que era animalesco, que matava para comer. O homem animal. O homem que não tinha consciência do que era bem e mal. O homem não tinha consciência do que era certo e errado, não tinha consciência sobre a moral e não tinha uma ética. Porque a ética vem da moral efetivamente. Então, mas uma tá ligada à outra. Uma tá ligada à outra. Mas a Bíblia já foge disso aí, né? Ela não fala de homens. Jó fala isso. Será que ele era aqueles homens primatas e tal? Jó fala disso. É interpretativo. Jó fala, vocês estão me zoando aqui, que eu estou me coçando com um carro de vidro, mas seus pais
grunhiam que nem animais e moravam debaixo dos, como é que chama as plantas que coçam? Das ortigueiras lá. E viviam debaixo das ortigas, os seus antepassados. Então, o que vocês estão falando? Ele trata alguma coisa assim. Então, pensa nesse gênero, homem animalesco, certo? Adão, que é o homem que comeu o fruto. Ele não era assim, ele já nasceu, ele tem comeu, contradição. Tá em contradição. Adão, que foi o homem que comeu o fruto da consciência do bem e do mal, o fruto da ciência do bem e do mal, foi o primeiro homem que evoluiu a ponto de ter consciência sobre algo bom, ou uma pequena consciência sobre algo bom e algo mal. Para mim, então você não acredita no criacionismo? nem ferrando. A gente tem. Porque você quando vai para esse lado, você fica confuso, cara. A gente tem. Mas o que você acha que ele é? A gente tem. Eu não sou, não, cara. Não, você acredita nos homens das cavernas? Não, acredito no criacionismo, que Deus Sim. criou Adão. Sim, não sem homens das cavernas, já começou. Sim. Você acredita que o homem tem 7.000 anos, 10.000 anos? Não estou falando do tempo de existência. Vamos falar de cronologia, cara. Não, o Aqui que a eu gente estou tá falando é que eu falando de 10.000 acredito no anos. criacionismo. Eu vejo na TV, eu vejo documentários fósseis com mais de 150 Eu milhões de acredito anos, que cara. houve um evolucionismo, mas a partir do criacionismo. Fósseis humanos. Dinossauros. Não, humanos. Não, tô falando de dinossauros Com também. roupas e tudo mais. O que acaba com dando relatos margem com mais pra- de 150 milhões O de que anos. acaba é dando verdade, margem não, para você- tudo isso. você fica meio também. confuso, Não, cara. mas sabe por que o que dá margem para tudo isso? A Bíblia não tem como o texto ser tão exato, tão claro, a ponto de traduzir. Imagine só. Não, Porque a porque Bíblia não é a é mesma nova. linguagem. Não só isso. A gente está falando de A um Bíblia é um texto que documento foi novo, escrito novo. há 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás. Então, a Bíblia é um documento Tem novo escritos perto da mais criação da antigos. Terra. Aí, vê só. Perto de outros documentos Vê também, só. cara. É uma coisa nova. Vê só. A Bíblia fala, Deus criou tal, fez os céus e a terra. Sim, A terra era sem forma e vazia. Aí começa a dizer o que Deus fez no primeiro dia. sim, isso Aí passou a tarde, o primeiro dia. Daí depois passou a tarde, o segundo dia, o terceiro dia. Só que esse dia, do original Aion, não é um dia de 24 horas. Um período É indeterminado. um período de tempo. indeterminado de tempo. Pode ser Então, um segundo, então assim, um o milhão homem de é anos. criado no sexto Aion. Antes disso, pode ter havido uma série de Depois outras Deus coisas. descansou. Que é o que dá lá do carbono 14, etc. Pode ter acontecido N coisas. Porém, eu acredito que existe um Deus que deu o start da criação. Também acredito nisso. Então você é criacionista, você não é evolucionista. Mesmo na explicação do Big Deus Bang. deu um start, Big Bang. que Deus deu um start no universo a partir do Então do você é zero. criacionista. Acredito. O evolucionista, primeiro, o evolucionista Vai ele acreditar no não Big vai Bang. acreditar que existe um Deus, exatamente. Ele não vai acreditar que existe uma inteligência superior não. que deu origem à criação. Não tem como, cara. Então tudo você é ao criacionista. acaso, tudo ao acaso não. Então você é um criacionista. Mas eu não Isso é sou. alguém Tá, que eu sou um criacionista, então, mas eu vou te falar um negócio. Eu sou um criacionista que não acredita na coisa como tá aqui, cara. Não é como tá, é como a gente interpreta. A gente não está falando dos Ions, isso daí a gente está falando de não sei De qual. períodos indeterminados de tempo. A única coisa que a gente está divergindo aqui do que a gente está falando, eu não estou entrando no mérito do tempo, tá? Porque senão aí a gente vai ficar até amanhã e eu confesso que eu não tenho tanta base assim para discutir sobre isso, que eu não estudei a fundo. Mas a única coisa que a gente está divergindo, tratando, é o seguinte: você encara Adão e Eva como metáforas. Sim. Eu encaro Adão e Eva como de fato seres que foram criados. Só esse ponto. Ele não acredita no Não, eu encaro como seres que foram criados efetivamente. Porque a própria palavra diz que tirou da própria costela de Adão. Eu não acredito assim. Então, que nem, se você falar pra ele que Deus fez o homem do barro, ele vai achar que você tá romantizando. Porque não está escrito barro, né? Na escola a gente aprende como Porque não está escrito barro. O que tá escrito? Porque tem que cantar Do pó da terra. Então, Da menor partícula. joga água.
da menor partícula gosta, que assim. existe na Terra. Pó da terra com água vira o quê? Vira lodo, vira barro. Não, pó da Terra, menor partícula da Terra, tudo é constituído de carbono. A gente é constituído por moléculas de carbono. Para mim fica mais fácil acreditar nessa inteligência acima de tudo, em Deus, como essa inteligência que rege tudo. Conclusão, a Bíblia, magistralmente. a gente tenta interpretar o que a gente quer saber. Mas a Bíblia, muitas coisas que está aqui é um mistério. Um mistério, a Bíblia é um mistério, entendeu? A gente nunca sabe a fundo o que é, entendeu? Deuteronômio 29 diz assim, que as coisas Deus é mistério, que as coisas ocultas são do Senhor, mas as reveladas, porém, para nós e para os nossos filhos, para que cumpramos a lei. Então o que acontece? Tá na Terra é revelado, cara. Tudo que existe é revelado, é passível de ser compreendido. O que está oculto é o que está no Kairos. Então, Você sabe o que a gente estava você conversando? pega as escrituras, elas são passíveis de N interpretações, ok? Só que eu entendo o seguinte, naquilo que a gente está divergindo, de verdade, são coisas que não são tão essenciais. Exato. Não são importantes. Agora, o que é o importante? Naquilo que é o necessário, eu creio que é onde o Espírito Santo quer atuar, e a Bíblia, assim, Deus não cabe dentro da Bíblia. Não. Deus, ele é muito maior. Quem fez a Bíblia foi o homem também, né? Homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Sim, então, Todo mundo que faz algo é inspirado por algo, não é? Não, a inspiração das Escrituras é diferente. O próprio Paulo escreve isso para Timóteo. As Escrituras, elas são inspiradas pelo Espírito Santo. porque Deus que Por que escolheu não os está o livro de Enoque na Bíblia, então? Porque não foi considerado como uma inspiração. Então, quem que considera que foi inspirado, então? Não, houve um concílio, houve uma série de pessoas que... Mas Enoque foi o cara que foi arrebatado por Deus. Mas não cara. foi escrito pelo Enoque. Foi, Eu acho que não. Esse livro surgiu no período interbíblico. Interbíblico? Lógico que foi. Interbíblico. Nag Hammadi, manuscritos de Qumran. Ele surge, ele é um Naquele escrito mesmo- do período interbíblico. Ele não é do sétimo homem depois de Adão. Não. Então como que a gente vai tratar, vai Mas falar? nem os Novos Testamentos são, né? Oi? Do sétimo homem depois de Adão, né? Não, tem o livro de Judas, a Epístola de Judas, que faz uma citação disso. Só que é aquilo, ele faz uma citação solta de algo na época que pode ser um entendimento daquele tempo, daquele povo. Mas é um entendimento, é só isso, Fred, é só um entendimento. Que nem ele fala, por exemplo, que o diabo contendeu com Miguel pelo corpo de Moisés. Aí tem gente que já pega isso daí para fazer toda uma teologia em cima, dizendo que Moisés ressuscitou, é por isso que ele aparece com Elias lá no Monte da Transfiguração. Ou seja, esse tipo de discussão leva, sabe o quê? A nada. E quando a gente gasta energia para pensar da onde surgiram os negros, qual era o sinal que Deus colocou em Caim, entendeu? Não, esse tipo Se Adão tinha umbigo, sabe? Esse tipo de coisa leva as séries do Netflix, esse tipo de coisa leva aos Mas elas não são importantes para a salvação. Não são mesmo. Mas eu acho que o que é mais Efetivamente não importante- são. O que é mais importante é que quando ele fala assim, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Isso que é importante. Lê de novo, Damaris, por Por quê? favor. Porque é essa ênfase, né, que nós vamos voltar a ela, Depois de... Você sabe o que eu estava conversando com ele assim, no culto? de termos recebido o conhecimento da verdade. Você não sabe estar mais atribuído isso que Pelos os pecados. pecados. Você fica meio confuso, cara. É verdade. Só que a gente não tem que ver certas coisas na internet. É Você fica na extremamente internet, verdade. você tem que reciclar. Porque Não, eu respondo assim, se eu a Não, obra depois eu preciso de Cristo, comentar com você. Eu ela estava vem conversando com sobre a ele nossa sobre o culto, vida sobre o que eu vi. e ela Se você vê na internet, desvenda, tudo é verdade. ela desvenda. E aí você passa a conhecer
esta verdade que é Cristo, que é a verdade revelada pela pessoa de Cristo. Entendi. E essa verdade vem na sua mente, vem no seu coração. Por isso que ele fala assim, eu vou escrever no seu coração. Não mais em pedras. Em tábuas. Né? Tábuas. Então mais que isso, ele fala assim, em seus entendimentos. Então você não é aquela pessoa que vai fazer sem entender o que o Espírito quer que você entenda. Por isso que a gente consegue, no sentido de não pecar. Porque você conheceu a verdade revelada na pessoa de Jesus Cristo, que é santo, que é libertador. Não, e há que se ressaltar a própria ideia de apreensão do conhecimento aí. Porque a gente tem uma concepção grega de conhecimento. Então a gente acha que só você ler, você conheceu. Mas a matriz judaica de mente, de mentalidade, o conhecer é o experienciar, é o vivenciar, é aquilo se tornar vivo na sua vida. O judeu olha o conhecimento mais como compreensão, de compreender aqui, do que de conhecer. Então, eu não usaria o termo compreensão, porque o grego também encara compreensão, mas daquilo que ele consegue comprimir dentro do seu intelecto. Mas é isso aí mesmo. Mas o conhecimento visto pela ótica oriental e judaica é o conhecimento que é praticável. Então, assim, como que eu conheço a Lua, mas você conhece a Lua porque eu li tudo sobre a Lua. Esse é o tipo de conhecimento grego. Agora, eu conheço a Lua porque eu já estive lá. Aí seria uma matriz de pensamento judaico. Então você realmente conhece a Lua. Não porque você leu, porque você está lá. Mas esse é o conhecimento real. Então, na verdade... Agora, uma vez que você conhece Cristo nesse nível, não de intelecto grego, mas você conhece Cristo, de caminhar com Ele, é o conhecimento de Deus, não sobre Deus, mas de Deus. Eu não posso mais pecar. Não é que você não pode mais, você não vive mais no pecado. Porque ele tirou todo o pecado do mundo há 2 mil anos atrás. Não, e não só tirou, ele colocou o Espírito Santo em nós. Você sabe que você falou que todo pecado, quando você sabe que você está pegando, é aquilo que atinge o outro, vai virar você. Peraí, gente, vai ficar confuso para quem ouvir. Porque está tendo dois... Não, pode continuar. Aí em seguida o irmão já fala, tá? Pode continuar, é isso mesmo que ela está falando. Ela vira você. A verdade de Cristo, quando ela entra no nosso coração, ela é transformadora. Ela é transformadora, ela é libertadora. Tanto é que você pode não ter lido nada da Bíblia naquele exato momento, que você ainda não tem conhecimento, mas essa ação, essa verdade que ele fala que é essa verdade, ela transforma tanto o teu interior que você passa a segui-lo. João 8. Compreende? João 8:32. Olha a ação desta verdade libertadora que é Jesus. Por isso que ele fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então essa verdade que é revelada aqui, que ela é transformadora, purificadora, que te perdoa, você passa a seguir a Cristo por causa dessa verdade que entrou dentro do teu coração. João 8:32 ele vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí no verso 36 ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quer dizer, uma coisa é a verdade como conceito, entendeu? Como conceito filosófico, verdade contraposto à mentira, e outra coisa é a verdade personificada. Jesus é a própria verdade. E o experienciar dele, comungar com ele. Por isso que ele fala assim, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Você comer de Jesus, você trazer Jesus para dentro de si, tudo aquilo que a gente come faz parte da gente. O Cristo em nós nos leva para uma outra experiência de existência, onde já não estamos mais debaixo do jugo do pecado, mas agora escravos de Cristo, servos de Cristo, vivemos pelo Espírito. Essa é a ideia do Evangelho.
Porque Jesus diz assim, o Paulo escreve em Romanos, né, Romanos capítulo 8, que uma vez tendo morrido para o pecado, porque o velho homem morreu na cruz, como que a gente vai viver no pecado ainda? Agora vivemos pelo Espírito e no Espírito. Você estava falando? Do pecado, por exemplo. Você citou agora que o pecado, quando você sabe quando uma coisa é pecado, que atinge você e atinge a pessoa, o próximo, a família do próximo também. Eu acho que isso é uma das facetas do pecado. Que nem, por exemplo, porque às vezes você pode cometer um pecado que não está evidentemente ou claramente atingindo ninguém, mas se torna um pecado porque isso está te afetando e afetando o seu relacionamento com Deus. Sim, é isso que eu estava querendo dizer. Que nem, por exemplo, eu vou um exemplo, a pessoa vai lá e comete um homicídio, vai lá e mata uma pessoa, entendeu? Aí ele matou a pessoa, mas aí ele vai estar afetando também a família da pessoa. Sim. A família da pessoa vai estar triste, entendeu? Acabou com aquela família, entendeu? Principalmente com a pessoa. Principalmente com a pessoa. Por exemplo, você vai cometer um adultério. Você se engraça com uma pessoa que é casada. Você acaba uma família. Destruindo uma família. Se a pessoa tiver filhos, passa para o filho. O marido também fica terrível. Até ele pode se voltar contra você. Agora, por exemplo, dentro disso, se você, por exemplo, também vai lá, assiste pornografia e se masturba, você está cometendo também um pecado. Mas você fala assim, mas eu não estou atingindo ninguém. Ok, mas você está, a sua própria relação com Deus, isso espiritualmente acaba sendo afetada. E quando não, seu próprio relacionamento, isso no contexto de casamento e etc. Às vezes a pessoa fica viciada em pornografia e não quer mais saber da mulher. Exatamente, está afetando também. Entendeu? Essas coisas. Porque a gente tem que entender que nós somos templo do Espírito também. Sim. E uma vez que somos servos de Cristo, a vontade que deve prevalecer não é mais a nossa, mas é a do Senhor. Então é se perguntar, porque às vezes a gente quer que a Bíblia responda todo e qualquer tipo de questão. A gente quer que a Bíblia diga, mas isso pode, isso não pode, isso... Só que nem tudo a Bíblia vai dizer se pode ou não pode. Não está dentro de você. O Espírito Santo está em nós. Então cada um sabe onde aperta o calo. Às vezes tem coisas que eu não vou ver lá na Bíblia, não pode fazer isso. Só que toda vez que eu faço assim, poxa, eu sinto uma tristeza dentro de mim. Eu sinto que isso atrapalha o meu relacionamento com Deus. Então se é pecado, não sei. Mas eu estou disposto a abrir mão disso para ter um relacionamento com Deus. Isso que eu entendo de pecado. Isso que eu entendo. Eu também. Basicamente, bater no martelo. Isso que basicamente é intuitivo, mais, para mim é mais intuitivo do que assim, legislado por uma... aqui não pode, aqui que pode. A lei ela é necessária, ela tem que existir. Ela tem que existir. Só que o grande padrão sempre vai ser o que nos rege internamente. A lei é necessária, moralmente falando, ela é necessária por um bem comum. Para um bem comum. Exato. Se vamos viver em sociedade, precisa de lei. Tudo tem interesse. Agora, no teu caminho, na tua no teu caminhar com Deus, a caminhada é solidão, cara. Não tem como. É solitude. O voz da palavra. É solitude. No mundo tereis aflições, né? Mas ele fala que no final a gente vai vencer. Então, nada bem fácil, né, cara? Pedro fala assim que, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Exatamente. Porque o chamado para a santidade, às vezes as pessoas se ofendem com isso. Porque dá a impressão que eu falo assim, santidade, o que é isso? É eu deixar de fazer tudo que eu gosto. Aí eu lembro até de uma frase de Oscar Wilde que ele falava assim que tudo que é bom, né? Ou é pecado ou engorda. Eu lembro de uma frase do Roberto, que fala, tudo que eu gosto é ilegal, é moral ou engorda. Eu também lembro disso aí também. Tem até uma musiquinha dele. E aí o que acontece? A gente às vezes acaba repugnando a ideia de santidade, por quê? Pela maneira como nos é apresentado. Então, a santidade é vista como aquilo que aquela coisa meio que eremita, do você isolar-se do mundo, de todos os tipos de práticas, para você se tornar santo.
Só que o padrão cristão de santidade não é esse. Isso me agrada tanto. Mas não é esse. Não é isso, cara. Não é. Mas se eu pudesse, O padrão cristão a ideia do cristianismo é: você não se torna santo, você já é santo pela graça e pelo sangue de Jesus Cristo. Ele que nos santifica. Agora, santificação e santidade não é o que a gente faz para se tornar santo. É o que a gente faz uma vez somos santos. Entende? A santidade deixa de ser uma finalidade, como era na velha aliança, na primeira aliança, para se tornar um princípio. É muito diferente. Quando você encara Deus como uma finalidade, todo o seu esforço te leva a um sábado, o último dia do descanso, é uma coisa. Quando você começa a encarar Deus como princípio, não é o lugar onde você vai chegar, mas a maneira como você vai sair, o paradigma muda. Por isso que Cristo ressuscita num domingo, que é o primeiro dia da semana, para mostrar que a nova aliança ela vai se embasar na seguinte ideia: já não é mais a finalidade de Deus, ou chegar até Deus por esforços humanos, mas do partir a partir de Deus, ou em Deus, com Cristo. De Deus, nossa, é bem bacana isso. O sábado, ele é da vida espiritual do sábado, ele é muito bem-vindo, vamos dizer assim. A questão do dia do descanso. Mas nós vemos muito claramente que na primeira aliança os olhos estavam para com o sábado. Aí na nova aliança a gente vê o domingo surgindo. Cristo, ele ressuscita no primeiro dia da semana, mostrando que se antes o relacionamento dos homens levava até um sábado com Deus, agora o relacionamento deveria partir de Deus, não chegar em Deus, mas partir de Deus. Porque Deus, ele não é maquiavélico, né? Não é os fins não justificam os meios. Deus, ele está interessado na maneira em como a gente sai e a maneira em como a gente vai. Ele quer ir conosco na jornada. O fim é só um resultado. No fim das contas, Finalidade não é que é desimportante, é o resultado. É o resultado de uma da caminhada. sua caminhada. Não é tão complicado, a gente interpretar. É uma interpretação. Você falou algo interessante agora há pouco, né? Tem que tomar cuidado com o que você lê e tal. Eu acho assim, meu irmão. A palavra de Deus diz: examinar tudo, retende o bem. Só filtro o que é bom. A palavra de Deus, eu entendo que ela tem que ser lida, ela tem que ser, como fala? Quando você, oh meu Deus, digerida, mas tem um outro termo. A gente tem outro termo. Guardar na mente, interpretar. Meditada. Quando você medita, né? Fala do texto, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Você não consegue ler de dia e de noite, mas o mandamento é para meditar. Então você lê e aquilo tem que continuar ecoando dentro de você. Você tem que conversar com aquilo no seu espírito. Então ela tem que ser lida, meditada e ela tem que ser debatida. Esse terceiro ponto que eu acho que é onde muitas vezes a gente falha, porque a gente tem medo disso, a gente tem medo do debate. As pessoas têm medo de serem confrontadas. As pessoas têm medo de serem confrontadas porque elas têm medo de não terem aprendido. A dialética grega, o aprendizado grego era na ágora, era a praça pública. E o que era feito ali? Um debate de ideias. Então assim, a Bíblia ela tem que ser debatida. Não há mal de eu ser confrontado com relação à minha fé, ou à minha crença, ou à minha forma de acreditar em Deus. Não há mal nisso. Até porque não está escrito na pedra, né? Não, porque se você me confrontar e eu continuar acreditando nisso, por melhor que seja o seu argumento, a minha fé está intacta, está inabalável. Se você me confrontar com um argumento e mudar a minha opinião, é porque
estava certo, cara. Eu tenho que ter essa consciência em mim. De que, pô, realmente eu não estava certo. Então vou orar para o Espírito, vou orar para Deus, para que Ele me guie e me dê uma luz aqui neste E quem aspecto. ensina também, Tatão, é o Espírito só o Santo, né? Espírito. Então assim, por mais que eu saiba um pouquinho mais por causa dos estudos que fiz, etc, etc, isso não quer dizer que eu sei tudo. Não. E não quer dizer que eu não aprenda de alguma maneira. O Fê é Tudo é um aprendizado. O Fernando é muito acessível com relação a isso, assim. Ele tem muito mais artifício, muito mais argumento, ele tem muito mais elementos, ele estudou para isso do que eu. Mas ele é muito mais acessível no aspecto de eu chego para ele e me abro, cara. Pô, mas você não acha isso? Eu não tinha pensado assim. Pode ser que sim. Não sei ainda, vamos ver. Ele vai realmente, efetivamente, ele pensa, ele ora sobre o assunto, ele pede discernimento do Espírito, ele vai estudar, ele vai buscar sobre o assunto. Ele não é fechado em si mesmo, em si mesmado, né? Isso é em si mesmo, amém. Ele não é em si mesmado. Infelizmente, como pastor, em algumas comunidades, um perfil como o do Tato seria totalmente utilizado. Por isso que eu não fico Porque é o perfil que questiona, é o perfil que Mas confronta. também tem um outro aspecto, tá? Que eu acho que Paulo relata sobre isso. O cuidado quando você está também, seja na comunidade, seja num grupo de irmãos, porque nem todos têm a capacidade, vou usar a palavra capacidade, mas talvez ela esteja errada. O entendimento? É a capacidade mesmo. Por quê? Porque ele mesmo retrata que tem irmãos que são fracos mesmo na fé e não poderíamos discutir a um nível certas que coisas, poderíamos abalar a fé desse irmão e ele passar a não crer. A palavra ensina a ter paciência. Eu tomo muito cuidado com tudo que eu falo. Esse cuidado não é em qualquer ambiente que eu falo isso. Né? Isso é interessante você analisar o tato na reunião de profundidade e o tato na comunidade no geral. O tato, quando abre, por exemplo, ele escolhe as palavras, de alguma maneira ele não vira o mais fraco na fé. A gente tem que ter esse cuidado mesmo. Mas aqui nessa reunião eu acho que ela é um local propício para esse tipo de questionamento, eu acho que dá até a dinâmica da reunião. Mas quem me voltou a atenção para isso foi você, Damaris. O dia que você falou, você precisa se converter, menino. Vai para ele, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu conheço Jesus. Por que a irmã não acredita nisso? Não, você não conhece. Não, você precisa de conversão no seu coração. Você precisa se converter. Você precisa conhecer Jesus. Porque não... E eu pensei muito nisso. Eu falei, o que eu estou fazendo que leva as pessoas a me enxergarem dessa forma? O que eu estou dizendo? Como eu estou falando? O que eu posso mudar? Não porque para que você pensasse bem de mim. Ou... Isso daí é auto-reflexão, isso é autoanálise. Porque como eu estou me mostrando para o mundo? Será que é esse testemunho que eu quero dar de vida para o mundo? Entendeu? Será que é isso que eu quero dar? Mas o trabalhar de Deus na vida do Tato, você virou ratinho de laboratório, agora a gente está te desseca. O trabalhar de Deus na vida do Tato está sendo tão interessante que ele não só trouxe por vontade de Deus, né, Tato? Porque a gente chamou uma e duas vezes e pelo homem não deu. Foi Deus que tocou o seu coração e te trouxe para perto. E o Senhor te trouxe para cá, que é uma comunidade que está aberta para o debate, e te colocou do lado de uma pessoa que é a contraposição. Que é extremamente contraposta. É a contraposição. Onde você está podendo ensiná-la em alguns aspectos e ela está podendo te ensinar em outros aspectos. Então, é interessante o Tato vir aqui, abrir um culto e falar assim, olha, eu estive lá numa igrejinha,
assim, assado. Tinha uma pessoa falando um monte de coisa lá, e eu olhei e falei, pô, tá falando um monte de groselha. Mas em algum momento ela falou isso aqui que, olha que legal. Eu falei assim, porque o tato das antigas talvez nem entraria lá. Eu sairia no meio. Eu vou falar uma coisa para vocês. O que me fez gostar da comunidade aqui é esse debate. Você não tem? É difícil achar uma igreja que tem esse debate. Mas quem me ensinou a ser mais paciente e mais acessível também, porque eu era ensimesmado só ainda em algumas coisas, né? Mas... Aos poucos, né? Vamos lá. Sonho feio, cara. Mas ninguém é obrigado a concordar com ninguém, cada um tem sua opinião. Mas o que a gente busca é o mesmo entendimento, entendeu? Infelizmente você torce com o Palmeiras e eu torço com o Corinthians, entendeu? Eu não vou colocar. Mas sabe o que é gostoso? Gostoso é que a gente chega em casa, mesmo depois da gente debater as escrituras, fala, não, eu penso dessa maneira, o Tato pensa daquela, da mais. Aí eu chego em casa e falo assim, mas e se o Tato, essa pulguinha, tiver razão? E se o Tato tivesse certo? E se a Damares tivesse certo? Isso é bom, sabe por quê? Porque nenhum de nós tem a revelação total de todo das escrituras. O risco que a gente corre de achar que a gente está certo em tudo é muito grande. E quando a gente tem contrapontos perto da gente, quando a gente tem pessoas que enxergam de outra maneira, isso só nos acrescenta. Por que tem pessoas que começam a fazer faculdade e ela entra de um jeito, ela sai com uma outra cabeça? Porque lá ela encontra os contrapontos, as pessoas que vão ver o mundo diferente, vão conversar, dialogar a partir de outros parâmetros. Foi muito difícil para mim, por um exemplo, ouvir o meu professor no ensino técnico virar para a classe inteira. E ele era um cara, assim, ele gostava de irritar, de questionar, e ele gostava de pegar gente religiosa. Ele pegou e começou nos primeiros dias de aula batendo em todas as religiões. Todas as religiões, é católico, é espírita, é evangélico, todo mundo com raiva dele. E aí, num dado momento, uma aluna virou para ele e falou assim, mas a Bíblia diz isso, isso, isso. Ele olhou assim e falou, tá bom, mas eu não acredito na Bíblia, e aí? Como é que fica? E foi muito engraçado que no começo das aulas, todo mundo tinha raiva dele. No final das aulas, todo mundo amava ele. Porque ele ensina as porque pessoas ele, a pensar. não, mas olha que interessante. O estilo dele, o método que ele escolheu foi de primeiro chegar confrontando todo mundo, para depois ir equalizando as coisas e dialogando, conversando. E no fim o pessoal começou a entender o estilo dele e gostar dele. É assim que eu equalizo meu instrumento, cara. Eu coloco tudo no talo. Primeiro você... Tudo no talo, menos o volume. Você estressa ele primeiro. Eu estresso, aí eu abaixo um por um e depois vou colocando no equalizo que eu quero. É exatamente esse o meu... Interessante. É uma forma, né? Para ouvidos menos sutis é o melhor caminho. Como para mentes menos sutis, que a mente de um também é um caminho. Exato. Mais pessoas ali que nunca foram confrontadas tiveram um primeiro choque? Tiveram. Mas, no entanto, depois, esses mesmos alunos que saíram dali, pode ter certeza que chegaram na faculdade, mas porque na faculdade é onde você é. Eu vou estudar sobre esse assunto só para mostrar para esse velho que ele está errado. Eu cansei de fazer isso na juventude, né? Aí vou lá e estudo. Você chega lá e fala assim, não, ele estava certo. Não, e você chega lá e fala assim, não, porque na Bíblia diz assim, e assim, assim, assim. Então o cara simplesmente, mas eu não acredito na Bíblia. Por isso que eu acho um pouquinho pobre, entendo o que eu estou querendo dizer. Mas aquele filme lá, O Deus Não Está Morto, eu acho ele um pouco pobre nesse sentido. Porque ele trabalha com a ideia de um professor ali muito passível, um professor que vai aceitar determinadas coisas, mas não é bem assim. Não. Quando você dialoga com mentes e com compreensões que veem o mundo de uma maneira diferente, que nem, por um exemplo, nós aqui falamos uma reunião inteira sobre a questão de pecado. Mas por quê? Porque é ponto pacífico entre nós aqui que existe pecado.
E que o pecado nos afasta de Deus. Por mais que falem, mas é pecos. Não, mas é pecado original. Todo mundo acredita. Exato. Agora, se você lida com o grego da época lá, para ele não tinha pecado. Porque se falar que o homossexualismo era pecado, não. Ele vai falar, até os 18 não. Até os 18 pode. Então, como você lida com uma consciência que não tem parâmetro de pecado? Aí você tem que amarrar por outro viés. Como é que você conversa com uma pessoa sobre o cristianismo se ela não acredita na Bíblia? Por isso que a gente volta numa coisa que a gente já tem conversado há algum tempo. Por isso que toda obra missional, ela começa em que parâmetro? O missionário ou a missionária, ele tem que primeiro mergulhar na cultura do outro. Exatamente. Para conseguir extrair da similaridade com o Cristo e com as Escrituras. Exatamente. Porque senão ele não tem ponto de diálogo, não tem conversa, não tem parâmetro. Vamos encerrar, meus amados? Deixa eu só...